Ela era filha de milionários, mas não falava há anos. Terapeutas caríssimos fracassaram, até o dia em que uma catadora humilde fez um milagre que chocou a família inteira e mudou tudo para sempre. Sofia Mendonça tinha 5 anos e vivia no silêncio mais absoluto que uma criança poderia carregar. Não era um silêncio escolhido, era como se as palavras tivessem simplesmente desaparecido de sua vida. Na mansão dos Mendonça, no bairro mais nobre da cidade, esse silêncio ecoava pelos corredores de mármore e pelas salas decoradas com móveis que custavam mais que uma casa inteira. Marcelo Mendonça, dono da maior rede de supermercados do estado, observava a filha pela janela do escritório. Sofia estava no jardim, cercada por brinquedos que ele havia comprado de todos os cantos do mundo. Bonecas importadas, casinhas de madeira feitas à mão por artesãos europeus, bicicletas cor-de-rosa que brilhavam como joias. Mas ali estava ela, sentada na grama, ignorando completamente tudo aquilo que valia uma fortuna. Ela nem olha para os brinquedos, murmurou Marcelo, passando a mão pelos cabelos grisalhos que haviam aparecido nos últimos 2 anos. Desde que Sofia parou de falar, ele sentia como se estivesse perdendo a filha um pouco a cada dia. Adriana, sua esposa, entrou no escritório carregando uma pasta cheia de relatórios médicos. Eram tantos papéis que pareciam documentos de uma empresa, não de uma criança de 5 anos. O Dr. Tavares chegou. Ela anunciou, a voz carregada de uma esperança que já tinha sido quebrada tantas vezes. Doutor. Augusto Tavares era o neurologista infantil mais renomado do país. Homem sério, de óculos pequenos e jaleco impecável, havia tratado casos que outros médicos consideravam impossíveis. Quando ele aceitou atender Sofia, Marcelo e Adriana acharam que finalmente tinham encontrado a solução. Bom dia, Dr. Tavares cumprimentou o casal, sentando-se na poltrona de couro da sala de estar. Analisei todos os exames novamente. Fisicamente, Sofia está perfeita. Cérebro funcionando normalmente, audição perfeita, cordas vocais intactas. Mas então por que ela não fala? Adriana perguntou. A mesma pergunta que fazia há 2 anos. Mutismo seletivo pode ter várias causas. Dr. Tavares explicou, folheando os papéis. Trauma emocional, ansiedade extrema, ou simplesmente uma reação a mudanças no ambiente. O problema é que Sofia não responde a nenhum dos tratamentos convencionais. Marcelo se levantou e caminhou até a janela. Sofia continuava no mesmo lugar, agora desenhando algo na terra com um graveto. Gastamos uma fortuna em terapeutas, psicólogos, especialistas do mundo inteiro. Nada funciona. Talvez seja a hora de tentar algo diferente, Dr. Tavares sugeriu. Conheço uma profissional, Beatriz Santos. Ela trabalha com métodos não convencionais, técnicas que fogem do padrão tradicional. Adriana se inclinou para a frente, interessada. Que tipo de métodos? Terapia através de experiências sensoriais, contato com a natureza, interação com ambientes diferentes do habitual. Alguns casos respondem melhor quando a criança é exposta a situações completamente novas. 2 horas depois, Beatriz Santos estava na mansão dos Mendonça. Era uma mulher de meia idade, cabelos cacheados presos em um coque desalinhado e um sorriso caloroso que contrastava com o ambiente formal da casa. Carregava uma bolsa de tecido colorido cheia de objetos estranhos. Penas, pedrinhas, pequenos instrumentos musicais artesanais. Oi, Sofia, Beatriz disse, sentando-se no chão do jardim, na mesma altura da menina. Sofia levantou os olhos pela primeira vez em horas, observando aquela estranha que havia invadido seu mundo silencioso. Beatriz não forçou conversa. Em vez disso, tirou da bolsa uma pequena flauta de bambu e começou a tocar uma melodia suave. Sofia parou de desenhar na terra e ficou olhando, hipnotizada. Seus olhos, normalmente distantes, brilharam com uma curiosidade que não aparecia há muito tempo. Ela está reagindo. Adriana sussurrou para Marcelo, observando da janela. Beatriz então fez algo inesperado. Pegou um punhado de terra e começou a desenhar ao lado de Sofia, imitando os movimentos da menina. Sofia olhou para o desenho de Beatriz, depois para o próprio, e pela primeira vez em 2 anos esboçou algo que quase parecia um sorriso. Você gosta de desenhar, não é? Beatriz perguntou suavemente.
Sofia não respondeu, mas continuou desenhando, agora mais animada. Beatriz observou atentamente o que Sofia desenhava. Não eram rabiscos aleatórios. Havia um padrão, uma intenção. Sofia desenhava sempre a mesma coisa. Uma casa pequena, uma figura de pessoa ao lado e algo que parecia um portão. "O que é isso que você desenha, querida?" Beatriz perguntou, apontando para o desenho na terra. Sofia parou de desenhar e olhou para Beatriz. Então fez algo surpreendente. Levantou-se, caminhou até a mureta baixa que separava o jardim da calçada e apontou para a rua. Beatriz seguiu Sofia e olhou na direção que ela apontava. Do outro lado da rua havia uma escola pública e crianças brincavam no pátio durante o recreio. Sofia ficou ali, observando as crianças, com uma expressão que partia o coração. Ela quer ver as outras crianças, Beatriz percebeu, voltando-se para os pais que haviam se aproximado. Sofia não está apenas muda, ela está isolada. "Mas ela tem tudo aqui", Marcelo protestou. "Todos os brinquedos que uma criança pode querer, espaço para brincar, segurança. Às vezes ter tudo significa não ter nada", Beatriz respondeu suavemente. "Sofia está em uma gaiola dourada. Ela precisa do mundo real, de experiências reais, de pessoas reais." Adriana olhou para a filha, que continuava observando as crianças da escola. "Você está sugerindo que a levemos para fora? Para lugares públicos?" "Estou sugerindo que deixem ela ser criança", Beatriz disse. "Sofia está tentando nos dizer algo há muito tempo. Precisamos escutar." Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Marcelo e Adriana conversaram até tarde. Haviam construído uma vida inteira protegendo a filha do mundo exterior, dando a ela apenas o melhor, o mais seguro, o mais caro. Mas e se tudo isso estivesse sufocando exatamente aquilo que ela mais precisava? "E se estivermos errados?" Adriana perguntou. "E se levarmos ela para fora e algo acontecer? E se não levarmos e ela ficar assim para sempre?" Marcelo rebateu. "Beatriz está certa. Sofia está tentando nos dizer alguma coisa." Na manhã seguinte, tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Iriam levar Sofia para o mundo real, para longe da segurança da mansão, para um lugar onde ela pudesse encontrar aquilo que estava procurando há tanto tempo. Eles não faziam ideia de que essa decisão mudaria não apenas a vida da filha, mas também a deles, de uma forma que jamais poderiam imaginar. Sofia estava prestes a encontrar sua voz, mas não da maneira que eles esperavam. Ela encontraria algo muito mais poderoso que palavras. Encontraria o verdadeiro significado da conexão humana. O silêncio que havia dominado a vida da família Mendonça estava prestes a ser quebrado para sempre. E tudo começaria com um simples passeio ao parque, onde uma senhora idosa mudaria o destino de todos eles. A manhã de sábado chegou com um nervosismo que tomou conta da mansão Mendonça inteira. Marcelo ajustou o cinto de segurança do carro de luxo pela terceira vez, enquanto Adriana verificava se havia levado todos os itens da bolsa de emergência. Lenços, água, lanche especial, brinquedos pequenos e até mesmo o telefone do Dr. Tavares em descagem rápida. "Talvez seja cedo demais para isso", Adriana murmurou, olhando para Sofia no banco traseiro. A menina estava quieta como sempre, mas seus olhos brilhavam com uma expectativa que não aparecia há meses. "Ela precisa disso", Marcelo respondeu ligando o motor do Mercedes. Beatriz estava certa. Sofia está sufocando dentro de casa. O Parque Central ficava a apenas 15 minutos da mansão, mas parecia um mundo completamente diferente. Famílias simples faziam piqueniques na grama. Crianças corriam atrás de pipas caseiras e vendedores ambulantes ofereciam algodão doce e milho cozido. O contraste era gritante. Eles haviam chegado em um carro que custava mais que a renda anual de todas aquelas famílias juntas. Sofia desceu do carro e imediatamente parou, fascinada. Havia sons que ela nunca tinha ouvido. Risadas altas de crianças, músicas de diferentes direções, conversas animadas de pessoas que não se preocupavam em falar baixo. Era um caos organizado que a deixou hipnotizada. "Fica perto da mamãe", Adriana disse segurando a mão da filha. Mas Sofia não queria andar. Queria ficar ali parada, absorvendo tudo aquilo que era completamente novo para ela. Beatriz havia chegado antes deles e acenou de longe, próxima a um playground colorido onde dezenas de crianças brincavam. "Como ela está?", perguntou quando a família se aproximou. "Ansiosa, eu acho."
Marcelo respondeu, observando Sofia que... Ela está? Perguntou quando a família se aproximou. Ansiosa, eu acho, Marcelo respondeu, observando Sofia que não tirava os olhos das outras crianças. Ela nunca viu tanta gente junta. Isso é normal, Beatriz tranquilizou. Deixem ela ir no ritmo dela. Sofia começou a caminhar devagar em direção ao playground. Não para brincar, mas para observar. Sentou-se em um banco próximo e ficou ali, estudando cada movimento das outras crianças. Como elas se comunicavam, como riam, como brigavam e faziam as pazes. Para ela, era como assistir a um documentário sobre uma espécie que ela não conhecia. Foi nesse momento que Dona Esperança apareceu. Ela vinha empurrando um carrinho de supermercado velho, cheio de garrafas plásticas, latas de refrigerante e papéis que havia coletado pela manhã. Tinha cabelos grisalhos presos com um elástico simples, roupas limpas, mas remendadas, e um sorriso que iluminava o rosto, apesar das rugas que contavam histórias de uma vida difícil. Esperança parou próximo a uma lixeira para separar mais materiais recicláveis. Estava cantarolando uma música baixinha, trabalhando com uma alegria que contrastava com a simplicidade de sua situação. Quando terminou, olhou ao redor e viu Sofia observando-a com curiosidade. Oi, pequena, Esperança disse acenando com a mão. Que cabelo lindo você tem. Sofia não respondeu, obviamente, mas algo extraordinário aconteceu. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Beatriz percebeu imediatamente. Marcelo, Adriana, vejam, ela sussurrou. Sofia está reagindo. Esperança, sem saber que estava sendo observada pela família, aproximou-se do banco onde Sofia estava. Posso sentar aqui? Ela perguntou gentilmente. Sofia não falou, mas se moveu um pouco para o lado, fazendo espaço no banco. Você está passeando com os pais? Esperança perguntou, apontando para Marcelo e Adriana que observavam à distância. Sofia acenou que sim com a cabeça. Que bom, família é a coisa mais importante do mundo, Esperança disse, tirando da bolsa um pequeno origami feito com papel de revista. Olha o que eu fiz ontem à noite. Era um passarinho colorido, feito com páginas de uma revista velha que alguém havia jogado fora. Simples, mas cheio de cuidado e carinho nos detalhes. Esperança o colocou na palma da mão e mostrou para Sofia. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela havia visto brinquedos caríssimos, bonecas que falavam e andavam, bichos de pelúcia importados. Mas nunca havia visto algo tão simples e ao mesmo tempo tão especial quanto aquele passarinho de papel. Quer ficar com ele? Esperança perguntou, oferecendo o origami. Sofia olhou para o passarinho, depois para Esperança e pela primeira vez em anos estendeu a mão para pegar algo de outra pessoa. Quando seus dedos tocaram o papel, ela fez um som. Não uma palavra, mas um pequeno suspiro de contentamento que fez o coração de Esperança se apertar. Ela gostou. Esperança sorriu. Que menina especial você é. Nesse momento, Beatriz se aproximou, seguida por Marcelo e Adriana. Com licença, Beatriz disse educadamente. Sou terapeuta da Sofia. Ela não costuma interagir com estranhos. Ah, é uma criança especial. Esperança compreendeu imediatamente sem qualquer julgamento na voz. Eu trabalho com crianças há muitos anos. Cada uma tem seu tempo, seu jeito. Trabalha onde? Adriana perguntou, tentando não soar preconceituosa. Aqui e ali, Esperança respondeu vagamente. Ajudo onde posso. Sofia, que ainda segurava o passarinho de papel, fez algo que deixou todos em choque. Ela se levantou do banco, caminhou até a Esperança e gentilmente tocou a mão da idosa. Oh, meu Deus! Adriana murmurou, levando a mão à boca. Esperança olhou para Sofia com ternura. Você quer me dizer alguma coisa, querida? Sofia não falou, mas apontou para o carrinho de materiais recicláveis e depois para ela mesma, como se perguntasse se podia ajudar. Você quer me ajudar? Esperança perguntou surpresa. Sofia acenou que sim, animadamente. Sofia, não. Adriana interveio rapidamente. Isso pode ser perigoso. Você não conhece essa senhora. Mamãe, está tudo bem. Beatriz interferiu suavemente. Deixe Sofia expressar o que ela está sentindo. Esperança percebeu a tensão e sorriu compreensivamente. Não se preocupem. Eu entendo. Vocês não me conhecem.
Ela se virou para Sofia. Mas obrigada pela oferta, princesa. Você tem um coração lindo. Nesse momento aconteceu algo que ninguém esperava. Sofia abriu a boca e fez um som claro, como se tentasse falar. Não saíram palavras, mas foi o esforço vocal mais próximo da fala que ela havia feito em 2 anos. Ela tentou falar, Marcelo disse, incrédulo. Ela realmente tentou falar. Esperança olhou para Sofia com os olhos cheios de lágrimas. Você tem muita coisa para dizer, não é, minha filha? Só precisa encontrar o jeito certo. Sofia pegou o origami que ainda segurava e ofereceu de volta para Esperança. Não, não, Esperança disse. É seu agora, mas se quiser, posso ensinar você a fazer outros. Os olhos de Sofia brilharam com uma alegria que seus pais não viam há muito tempo. Acho que precisamos conversar, Beatriz disse, olhando para Marcelo e Adriana. Algo muito importante está acontecendo aqui. Esperança se levantou, pegou seu carrinho e sorriu uma última vez para Sofia. Foi um prazer conhecer você, princesa. Espero te ver de novo. Quando Esperança começou a se afastar, Sofia fez algo que deixou toda a família sem palavras. Ela gritou. Não um grito de palavras, mas um grito de desespero, como se estivesse perdendo algo muito importante. Esperança se virou, viu o desespero de Sofia e voltou correndo. Sofia correu em sua direção e se jogou nos braços da idosa, segurando-a como se não quisesse mais deixá-la ir embora. Ela não quer que eu vá embora. Esperança percebeu, acariciando os cabelos de Sofia. Que coisa extraordinária. Isso é impossível, Adriana sussurrou. Ela não se conecta com ninguém. Talvez ela só estivesse esperando a pessoa certa. Esperança respondeu, ainda abraçando Sofia. E naquele momento, no meio do parque, cercada por famílias simples e pela alegria espontânea de crianças correndo livremente, Sofia Mendonça encontrou algo que todos os milhões de seus pais não conseguiram comprar. Uma conexão verdadeira com outro ser humano. O encontro que parecia impossível havia acontecido. E estava apenas começando a mudar suas vidas para sempre. O silêncio no carro durante o caminho de volta para casa era diferente de todos os outros silêncios que a família Mendonça havia vivenciado. Não era o silêncio pesado da preocupação, nem o silêncio desesperador da frustração. Era um silêncio cheio de possibilidades, carregado de uma esperança que eles não sentiam há 2 anos. Sofia segurava o passarinho de papel contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que Marcelo e Adriana tinham certeza de que jamais veriam novamente. Mas havia algo mais. Sofia estava inquieta, olhando constantemente pela janela, como se procurasse por alguma coisa. Ela não parou de procurar a senhora. Beatriz observou do banco da frente. Em todos os meus anos de terapia, nunca vi uma conexão tão imediata e profunda. Mas por que justamente com ela? Adriana perguntou, ainda processando o que havia acontecido. Sofia teve contato com dezenas de pessoas, médicos, terapeutas, babás especialistas, pessoas qualificadas, preparadas. Às vezes não é sobre qualificação, Beatriz respondeu pensativamente. É sobre algo mais profundo. Algo que não se aprende na universidade. Quando chegaram em casa, Sofia fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de ir direto para o quarto, como sempre fazia após qualquer saída, ela correu para o jardim e sentou-se no mesmo local onde costumava desenhar. Mas desta vez, em vez de desenhar na terra, ela pegou um lápis e um papel que Adriana havia deixado sobre a mesa do jardim. O que ela está fazendo? Marcelo perguntou, observando da janela. Sofia começou a desenhar com uma concentração que eles nunca haviam visto. Não eram os rabiscos habituais. Desta vez, ela desenhava com propósito, com urgência, como se tivesse uma mensagem importante para transmitir. Quando terminou, correu até os pais e estendeu o papel. O desenho era inconfundível. Uma mulher idosa com um carrinho, uma menina pequena ao lado e, acima das duas, um coração grande e colorido. Ela desenhou a Dona Esperança. Adriana sussurrou, emocionada. Mas havia algo mais no desenho. Sofia havia desenhado lágrimas no rosto da mulher idosa. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas que pareciam de alegria, como se ela estivesse tentando contar algo que havia sentido no encontro. Sofia, Beatriz disse gentilmente, sentando para o desenho e para ela mesma, como se dissesse,
Nós duas somos amigas agora. Naquela noite, enquanto Sofia dormia abraçada ao passarinho de papel, Marcelo e Adriana tomaram uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, voltariam ao parque para procurar Dona Esperança. A manhã de domingo chegou com Sofia acordando mais cedo que o usual. Ela correu até o quarto dos pais ainda em seu pijama, carregando o passarinho de papel, e em 2 anos, puxou a mão de Adriana em direção à porta. Ela quer sair, Adriana percebeu incrédula. Ela está pedindo para sair. O Parque Central aos domingos era ainda mais movimentado que aos sábados. Famílias inteiras faziam piqueniques. Idosos jogavam dominó embaixo das árvores e crianças corriam livremente pelos gramados. Sofia saiu do carro praticamente correndo, seus olhos vasculhando cada canto do parque em busca de Esperança. Eles procuraram por mais de 1 hora. Sofia estava ficando visivelmente frustrada, apontando para todos os lugares onde havia visto Esperança no dia anterior. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, e ela emitiu pequenos sons de angústia que partiam o coração de qualquer um que escutasse. Talvez ela não venha hoje. Beatriz tentou consolá-la suavemente. Foi nesse momento que uma mulher se aproximou deles. Era Dona Carmen, uma senhora que vendia flores próxima à entrada do parque. "Vocês estão procurando a Esperança?" ela perguntou, observando o desespero de Sofia. "Conhece ela?" Marcelo perguntou esperançoso. "Claro que conheço. Esperança cuida de metade das crianças deste bairro." Carmen respondeu com um sorriso carinhoso. "Ela não é só catadora, não. Esperança é muito mais que isso." Adriana e Marcelo se entreolharam curiosos. "Como assim?" Beatriz perguntou. Carmen olhou ao redor e depois se inclinou como se fosse contar um segredo. Esperança perdeu a filha há muitos anos. Desde então, ela dedica a vida a cuidar de crianças que precisam. Alfabetizou mais de 100 meninos e meninas que viviam nas ruas. Conseguiu família adotiva para dezenas deles. Tira do próprio bolso para comprar material escolar para quem não tem. As palavras de Carmen atingiram Marcelo e Adriana como um raio. Eles haviam julgado Esperança pela aparência, pela simplicidade, sem imaginar que estavam diante de alguém que havia dedicado a vida inteira a causas que eles, com todo o dinheiro do mundo, nunca haviam sequer considerado. "Onde podemos encontrá-la?" Adriana perguntou, a voz embargada pela emoção. "Aos domingos ela fica na Praça São Francisco, do outro lado da cidade, lá onde moram as famílias que mais precisam", Carmen explicou. Ela conta histórias para as crianças, ensina a fazer brinquedos com material reciclado, ajuda com as lições de casa. Sofia, que havia escutado tudo mesmo sem entender completamente, puxou a mão do pai em direção ao carro. Ela havia compreendido o essencial. Eles sabiam onde encontrar sua nova amiga. A viagem até a Praça São Francisco foi uma jornada através de um mundo que a família Mendonça conhecia apenas pelos noticiários. Casas simples, ruas de terra, crianças brincando com brinquedos feitos de sucata. O contraste com o bairro onde viviam era gritante, mas Sofia observava tudo com fascínio em vez de medo. Quando chegaram à praça, encontraram uma cena que ficaria gravada para sempre em suas memórias. Esperança estava sentada embaixo de uma árvore, cercada por 15 crianças de idades variadas. Ela contava uma história usando gestos expressivos, vozes diferentes para cada personagem, e as crianças estavam hipnotizadas, rindo e participando da narrativa. Sofia saiu do carro e correu em direção ao grupo. Quando Esperança a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que poderia aquecer o coração mais gelado. "Minha princesa!" Esperança exclamou abrindo os braços. "Você veio me visitar." Sofia se jogou nos braços de Esperança e então aconteceu algo que fez o mundo parar. Pela primeira vez em 2 anos, Sofia abriu a boca e emitiu um som claro. Uma palavra perfeita, carregada de todo o amor que uma criança de 5 anos podia sentir. "Vovó." O silêncio que se seguiu foi absoluto. As 15 crianças pararam de brincar. Marcelo e Adriana se entreolharam em choque. Beatriz levou a mão à boca, incrédula. E Esperança, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou: "Minha netinha do coração." Nesse momento, uma das crianças que estava ouvindo a história se aproximou de Sofia e disse: "Oi, eu sou a Camila. A vovó Esperança é a melhor contadora de histórias do mundo. Você quer brincar com a gente?" Sofia olhou para Camila,
depois para as outras crianças e pela segunda vez na vida disse uma palavra: sim. E ali, naquela praça simples, cercada por crianças que tinham muito pouco, mas compartilhavam tudo, Sofia Mendonça descobriu algo que todo o dinheiro de seus pais nunca havia conseguido comprar: a alegria pura de ser apenas uma criança. Esperança se aproximou de Marcelo e Adriana, ainda com lágrimas nos olhos. Sua filha é muito especial. Ela só precisava encontrar o lugar onde seu coração se sentisse em casa. Como podemos agradecer? Adriana perguntou emocionada. Você fez em 2 dias o que não conseguimos em 2 anos. Não foi eu que fiz. Esperança respondeu, observando Sofia brincar com as outras crianças. Foi ela mesma. Só estava esperando o momento certo para florescer. Marcelo olhou ao redor, vendo a simplicidade da praça, a alegria genuína das crianças, o trabalho silencioso de Esperança. Pela primeira vez na vida, compreendeu que havia estado procurando a solução no lugar errado. A cura para Sofia não estava em tratamentos caros ou terapias sofisticadas. Estava ali, na simplicidade do amor verdadeiro, na generosidade de quem dá sem esperar nada em troca, na sabedoria de quem entende que as coisas mais valiosas da vida não têm preço. E enquanto observava Sofia rir com as outras crianças, falando palavras soltas mas cheias de alegria, Marcelo soube que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Os dias seguintes passaram como um furacão de emoções na mansão dos Mendonça. Sofia não parava de falar sobre Vovó Esperança, repetindo as 2 palavras que havia aprendido como se fossem um mantra mágico. Mas o mais impressionante não eram as palavras em si. Era a transformação completa da menina. Ela acordava cedo, corria até a janela procurando por Esperança e, pela primeira vez na vida, demonstrava impaciência para sair de casa. Vovó, vovó, Sofia repetia, puxando a mão de Adriana em direção à porta toda a manhã. Marcelo observava a filha durante o café da manhã, ainda processando a reviravolta que suas vidas haviam tomado. Ela falou mais nos últimos 3 dias do que nos últimos 2 anos, ele comentou com Adriana. E sempre sobre a mesma pessoa. Adriana respondeu, observando Sofia brincar com o passarinho de papel que não saía de suas mãos. É como se Esperança tivesse desbloqueado alguma coisa dentro dela. A decisão de levar Esperança para conhecer a mansão não foi fácil. Marcelo tinha receios sobre o que os funcionários e vizinhos diriam. Adriana se preocupava com as diferenças sociais. Mas Sofia havia deixado claro, com sua linguagem limitada mas determinada, que queria sua vovó em casa. Vovó casa, ela insistia, apontando para a mansão e depois para a direção do parque. Beatriz, que havia se tornado praticamente parte da família nos últimos dias, apoiou totalmente a decisão. Sofia está nos mostrando o caminho, ela disse. Precisamos confiar nela. Na quinta-feira à tarde, Esperança chegou à mansão dos Mendonça pela primeira vez. Marcelo havia ido buscá-la na Praça São Francisco, e durante todo o trajeto, ela observou silenciosamente as ruas que mudavam de simples para sofisticadas, de casas pequenas para mansões imponentes. Minha nossa! Esperança murmurou quando o carro parou na frente da casa. É maior que o prédio inteiro onde eu moro. Sofia estava esperando no portão, e quando viu Esperança descendo do carro, gritou com uma alegria que ecoou por toda a rua. Vovó! Vovó! Casa! O momento em que Esperança entrou na mansão foi tenso e revelador. Lúcia, a governanta que trabalhava para os Mendonça há 15 anos, olhou Esperança de cima a baixo com evidente desaprovação. Wilson, o jardineiro, parou de cortar a grama para observar a cena. Maria, a cozinheira, espicou pela janela da cozinha com cara de espanto. Com licença, Lúcia disse friamente para Adriana. A senhora tem certeza de que quer essa pessoa dentro de casa? Sofia, que estava segurando a mão de Esperança, percebeu o tom hostil e fez algo que deixou todos em choque. Ela se posicionou na frente de Esperança, abriu os braços como se fosse protegê-la e, pela primeira vez na vida, mostrou raiva. Não, vovó boa! Ela gritou, olhando diretamente para Lúcia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Esperança se ajoelhou na altura de Sofia e sussurrou carinhosamente. Está tudo bem, minha princesa.
As pessoas às vezes ficam surpresas com coisas novas. Lucia, Adriana disse firmemente. Dona Esperança é nossa convidada especial. Quero que ela seja tratada com o maior respeito. Esperança passou a tarde toda explorando a mansão com Sofia. Mas o que mais impressionou a família não foi a reação de Esperança ao luxo. Foi sua total falta de interesse pelos objetos caros. Ela não fez comentários sobre os móveis importados. Não se impressionou com os quadros de artistas famosos. Não demonstrou inveja ou cobiça. Em vez disso, Esperança se concentrou completamente em Sofia. Ela a escutou com atenção total quando a menina tentava explicar seus brinquedos. Fez perguntas sobre seus desenhos e, mais importante, tratou cada palavra que Sofia falava como se fosse o som mais bonito do mundo. Sofia, Esperança disse, sentando-se no chão do quarto cheio de brinquedos caros. Você tem tantas coisas lindas, mas sabe qual é a mais bonita de todas? Sofia balançou a cabeça curiosa. Seu sorriso, Esperança respondeu, tocando gentilmente o rosto da menina. E sua voz. Essas são as coisas mais preciosas que existem. Foi nesse momento que Sofia pegou uma de suas bonecas mais caras, uma boneca francesa que custava mais que o salário mínimo, e ofereceu para a Esperança. Para você, vovó, ela disse claramente. Esperança olhou para a boneca, depois para Sofia, e seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, minha netinha, mas você sabe o que eu gostaria mais de ganhar de você? O quê? Sofia perguntou. Um abraço. Os abraços são os presentes mais valiosos do mundo. Sofia se jogou nos braços de Esperança com uma força que quase a derrubou. E nesse abraço, algo mágico aconteceu. Sofia sussurrou no ouvido de Esperança. Te amo, vovó. Eram suas primeiras palavras de amor. Suas primeiras palavras de afeto genuíno. E ela as havia dito para uma senhora humilde que havia conhecido há apenas uma semana. Marcelo, que observava da porta do quarto, sentiu uma onda de emoção que o deixou sem fôlego. Sua filha estava demonstrando amor pela primeira vez na vida, e não era para ele ou para a Adriana, apesar de todo o cuidado e carinho que haviam dado a ela. Era para uma estranha que havia aparecido do nada e mudado tudo. Como ela faz isso? Ele perguntou para Beatriz, que também observava a cena. Esperança não vê Sofia como um problema a ser resolvido. Beatriz explicou suavemente. Ela a vê como uma criança perfeita que só precisava ser compreendida. Durante o jantar aconteceu algo que ninguém esperava. Sofia, que normalmente comia em silêncio, começou a apresentar Esperança para todos na mesa, usando suas palavras limitadas, mas cheias de intenção. Vovó boa, vovó ensina. Vovó ama Sofia, ela explicou para os pais, apontando para Esperança a cada frase. Esperança sorriu e respondeu. E a Sofia ensinou para a vovó que os melhores tesouros são os que a gente carrega no coração. Adriana sentiu um aperto no peito. Dona Esperança? Ela perguntou hesitante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. Como a senhora aprendeu tanto sobre crianças? Esperança ficou quieta por um momento, olhando para Sofia, que brincava com a comida no prato. Tive uma filha uma vez. Ela era mais ou menos da idade da Sofia quando... Ela parou, não conseguindo terminar a frase. Quando o quê? Marcelo perguntou gentilmente. Quando ela partiu para o céu, Esperança respondeu, a voz embargada. Fiquei muito tempo sem entender por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas depois percebi que talvez minha missão fosse cuidar de outras crianças que precisassem de amor. Sofia, que havia escutado tudo sem entender completamente, se levantou da cadeira, foi até Esperança e subiu em seu colo. Vovó triste? Ela perguntou, tocando o rosto de Esperança. Não mais, minha princesa. Agora a vovó está feliz de novo. Naquela noite, depois que Esperança foi embora, Sofia fez algo inédito. Ela foi até o quarto dos pais, subiu na cama e pela primeira vez na vida disse: Mamãe, papai. Marcelo e Adriana se olharam em choque. Eram as primeiras vezes que ela os chamava diretamente. Amo mamãe, amo papai, Sofia continuou, abraçando os dois. Amo vovó Esperança. E ali, naquele abraço, a família Mendonça compreendeu que haviam estado procurando a cura no lugar errado durante todo esse tempo. A solução não estava em tratamentos caros,
ou terapias sofisticadas. Estava na simplicidade do amor verdadeiro, no cuidado genuíno, na sabedoria de quem entende que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas. Esperança havia mostrado a eles que, às vezes, para encontrar o que procuramos, precisamos parar de procurar com os olhos e começar a ver com o coração. 2 semanas haviam se passado desde que Esperança entrou na vida dos Mendonça, e a transformação de Sofia era simplesmente extraordinária. A menina que antes vivia em silêncio absoluto agora falava constantemente, sempre usando frases curtas, mas carregadas de significado. Mas o que mais impressionava não era o volume de palavras, era a maturidade emocional que ela estava desenvolvendo. Papai trabalha muito, Sofia observou durante o café da manhã, olhando Marcelo verificar e-mails no celular. Papai cansado. Marcelo parou de digitar, surpreso pela percepção da filha. Ela estava certa. Ele passava mais tempo olhando para o telefone do que para a própria família. Vovó Esperança diz, família primeiro. Sofia continuou, mastigando seu pão com geleia. Dinheiro depois. Adriana e Marcelo se entreolharam. Como uma criança de 5 anos havia aprendido uma lição de vida que eles, aos 40, ainda não haviam compreendido. A resposta estava na influência crescente de Esperança. Ela visitava a mansão 3 vezes por semana, e em cada visita trazia consigo uma sabedoria simples mas profunda que estava mudando não apenas Sofia, mas toda a família. Vovó Esperança disse que vai ter festa de aniversário, Sofia anunciou do nada no meio do almoço. Festa de quem? Adriana perguntou. Minha, Sofia respondeu animada. Mas não aqui, na casa da vovó. Marcelo quase engasgou com a água. Como assim na casa da Esperança? Sofia pegou um papel e começou a desenhar enquanto explicava. Festa simples, com crianças da praça, bolo pequeno, brincadeiras de rua. O desenho mostrava crianças em círculo, brincando ao ar livre, longe do luxo da mansão. Sofia havia desenhado a si mesma no centro, sorrindo, cercada por outras crianças que ela havia conhecido na praça. Sofia, Adriana disse cuidadosamente. Seu aniversário sempre foi aqui em casa, com decoração especial, buffet caro. Não quero, Sofia interrompeu firmemente. Quero festa verdadeira, com amor verdadeiro. A frase atingiu Marcelo como um soco no estômago. Festa verdadeira? Amor verdadeiro? O que eles haviam oferecido para a filha durante todos esses anos não era verdadeiro. Naquela tarde, quando Esperança chegou para sua visita habitual, Sofia correu até ela com o desenho da festa. Vovó, festa na sua casa, ela exclamou, mostrando o papel. Esperança olhou o desenho e depois para Marcelo e Adriana. Vocês têm certeza disso? Minha casa é muito simples, muito pequena. É exatamente isso que ela quer. Beatriz interveio. Sofia está nos ensinando sobre valores. Mas como vamos fazer uma festa adequada em... Marcelo começou a perguntar, mas parou quando viu o olhar de Sofia. Ela não queria uma festa adequada. Ela queria uma festa verdadeira. No sábado seguinte, a família Mendonça fez uma viagem que mudaria suas perspectivas para sempre. Dirigiram até o bairro onde Esperança morava, um lugar que eles conheciam apenas pelas notícias. Casas simples, ruas de asfalto remendado, mas com algo que suas mansões não tinham. Vida pulsando em cada esquina. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas e havia um senso de comunidade que o condomínio fechado dos Mendonça jamais havia proporcionado. Chegamos! Sofia gritou quando pararam na frente de uma casa pequena, mas impecavelmente limpa. Esperança estava esperando na porta, usando seu melhor vestido, com um sorriso que iluminava a rua inteira. A festa foi diferente de tudo que Sofia havia experimentado. Não havia decoração cara, apenas bandeirinhas coloridas feitas de papel reciclado. Não havia buffet sofisticado, apenas um bolo simples que Esperança havia feito com suas próprias mãos. Não havia animadores profissionais, apenas brincadeiras tradicionais que as crianças do bairro ensinaram para Sofia. Esconde, esconde! Gritou Camila, a menina que Sofia havia conhecido na praça. Você sabe brincar? Não sei, Sofia admitiu. Então vem, eu ensino, Camila respondeu pegando sua mão. Marcelo e Adriana observavam fascinados enquanto Sofia aprendia brincadeiras que eles a mão.
Marcelo e Adriana observavam fascinados enquanto Sofia aprendia brincadeiras que eles haviam esquecido que existiam. Pique-pega, amarelinha, roda-roda. Jogos simples que custavam R$0, mas que faziam Sofia rir com uma alegria pura que eles nunca haviam visto. Ela nunca riu assim, Adriana murmurou para Marcelo, os olhos cheios de lágrimas. Porque nunca foi apenas uma criança. Ele respondeu, começando a entender. O momento mais impactante da festa aconteceu quando chegou a hora de abrir os presentes. Sofia havia trazido uma mala cheia de brinquedos caros de casa, mas quando as crianças da rua começaram a dar seus presentes, ela ficou genuinamente impressionada. Pedro, um menino de 7 anos, deu a ela um carrinho feito com caixas de leite. Ana, de 6 anos, ofereceu uma boneca de pano costurada pela própria mãe. Joãozinho apresentou um peão feito com tampinha de refrigerante e palito de dente. São os presentes mais lindos que já vi, Sofia disse, abraçando cada brinquedo simples como se fossem tesouros. Então, ela fez algo que deixou todos em choque. Abriu sua mala de brinquedos caros e começou a distribuí-los para as crianças. Para você, Pedro. Para você, Ana. Para você, Joãozinho. Ela disse, dando os brinquedos que custavam centenas de reais. Sofia, Adriana protestou. Esses brinquedos são seus. Não preciso, Sofia respondeu simplesmente. Tenho amigos, tenho vovó Esperança, tenho amor. Isso é melhor que brinquedo. Esperança se aproximou de Marcelo e Adriana, que estavam obviamente emocionados. Sua filha entendeu algo que muitos adultos levam a vida inteira para aprender. O quê? Marcelo perguntou. Que riqueza não é o que você tem. Riqueza é o que você compartilha. Nesse momento, Sofia subiu em uma cadeira no meio do quintal e gritou para chamar a atenção de todos. Obrigada, amigos! Obrigada, vovó Esperança! Melhor aniversário da vida! Todas as crianças começaram a aplaudir e Sofia continuou. Agora somos família! Família grande! Família feliz! As lágrimas que escorreram pelos rostos de Marcelo e Adriana não eram de tristeza, mas de uma realização profunda. Eles haviam passado anos tentando dar tudo para Sofia, quando ela só precisava de uma coisa: pertencimento verdadeiro. Vovó Esperança, Sofia chamou, descendo da cadeira e correndo até a idosa. Você pode morar com a gente? Para sempre? Esperança se ajoelhou e abraçou Sofia carinhosamente. Minha princesa, eu não preciso morar na sua casa para ser sua vovó. O amor não mora em casas, mora no coração. Então você mora aqui, Sofia disse, tocando o próprio peito. E eu moro aqui, tocou o peito de Esperança. Exatamente. Esperança sorriu. Quando a festa terminou, Sofia não queria ir embora. Ela havia encontrado algo na simplicidade daquele lugar que a mansão milionária nunca havia proporcionado. A sensação de pertencer a algo maior que ela mesma. No caminho de volta, ela disse algo que mudaria os rumos da família para sempre. Papai, mamãe, quero ajudar vovó Esperança. Quero ajudar crianças como nossos amigos. Como assim, filha? Adriana perguntou. Vovó Esperança cuida de muitas crianças. Elas precisam de escola, de comida, de carinho. Nosso dinheiro pode ajudar. Marcelo parou o carro no acostamento, virou-se para Sofia e perguntou. Você quer que usemos nosso dinheiro para ajudar outras crianças? Sim, Sofia respondeu com uma convicção que não cabia em uma criança de 5 anos. Dinheiro sozinho é triste, dinheiro que ajuda é feliz. Naquela noite, Marcelo e Adriana ficaram acordados até tarde, planejando. Sofia havia lhes dado a maior lição de suas vidas. Todo o tempo eles haviam pensado em usar o dinheiro para comprar coisas para a filha, quando deveriam ter usado o dinheiro para comprar experiências, para criar conexões, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. A menina que não falava havia se tornado a voz da consciência da família. E sua primeira lição era clara. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você divide com amor. Um mês após a festa de aniversário na casa de Esperança, a vida dos Mendonça havia mudado de forma irreversível. Sofia agora falava constantemente, suas palavras fluindo como um rio que finalmente havia encontrado seu caminho para o mar. Mas o que mais impressionava não era apenas sua capacidade de comunicação, era a sabedoria que brotava de suas falas. Papai, Sofia disse durante o café da manhã,
observando Marcelo revisar contratos de negócios. Você lembra quando eu não falava? Marcelo parou de ler e olhou para a filha. Lembro, princesa. Por que pergunta? Eu não estava muda. Ela respondeu, mexendo o leite com achocolatado. Eu estava esperando ter algo importante para falar. A profundidade da resposta deixou Adriana sem palavras. Como uma criança de 5 anos havia chegado a essa conclusão sobre si mesma. E agora você tem? Marcelo perguntou intrigado. Agora eu sei que quero ajudar pessoas como vovó Esperança ajuda. Quero que nosso dinheiro faça crianças felizes. Sofia declarou com uma convicção que não cabia em alguém tão pequena. Naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Doutor. Augusto Tavares ligou pessoalmente para Marcelo pedindo uma reunião urgente. É sobre Sofia? Marcelo perguntou preocupado. É sobre o caso mais extraordinário que já vi na minha carreira. Dr. Tavares respondeu. Preciso documentar o que aconteceu com sua filha. É revolucionário. 2 horas depois, doutor. Tavares estava novamente na mansão dos Mendonça, mas desta vez acompanhado de Beatriz e de uma equipe de filmagem médica. Sofia, Dr. Tavares disse gentilmente, sentando-se à altura da menina. Você se lembra de mim? Sim. Você é o doutor que não conseguiu me ajudar. Sofia respondeu com uma sinceridade brutal que fez todos rirem nervosamente. Exato. Dr. Tavares admitiu sorrindo. E agora quero entender como você se ajudou sozinha. Sofia pegou uma folha de papel e começou a desenhar enquanto falava. Não foi sozinha. Foi com vovó Esperança. Ela me ensinou que as palavras só saem quando o coração está feliz. Dr. Tavares observou atentamente o desenho que Sofia estava fazendo. Era o mesmo padrão que ela desenhava quando não falava. Uma casa pequena, uma figura de pessoa e um portão. Mas agora havia algo novo. Várias crianças pequenas ao redor da figura. Sofia, Beatriz interveio suavemente. Você sempre desenhou essa mesma cena. Pode nos explicar o que significa? Sofia parou de desenhar e olhou para o papel como se visse algo que os adultos não conseguiam enxergar. Era vovó Esperança. Ela disse simplesmente. Eu via ela na minha cabeça antes de conhecer ela de verdade. Cuidando das crianças na casinha dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Tavares olhou para Beatriz, Beatriz olhou para os pais, e todos processaram a implicação do que Sofia havia acabado de revelar. Você está dizendo que desenhava Esperança antes de conhecê-la? Adriana perguntou incrédula. Sim, Sofia respondeu naturalmente. Meu coração sabia que ela existia. Só precisava encontrar ela. Doutor. Tavares pegou seus óculos, limpou nervosamente e se inclinou para a frente. Sofia, isso que você acabou de dizer é extraordinário. Em todos os casos de mutismo seletivo que já estudei, nunca vi algo assim. O que isso significa? Marcelo perguntou. Significa que Sofia nunca teve mutismo seletivo. Dr. Tavares explicou, a voz carregada de fascínio científico. Ela teve o que poderíamos chamar de silêncio proposital. Seu cérebro estava literalmente esperando pela pessoa certa para despertar sua comunicação. Beatriz assentiu, emocionada. É por isso que nenhum tratamento funcionou. Sofia não precisava ser curada. Ela precisava ser compreendida. Sofia continuou desenhando, aparentemente alheia à revolucionária descoberta médica que estava acontecendo ao seu redor. Posso fazer uma pergunta, Sofia? Dr. Tavares disse. Você gostaria de ajudar outras crianças que não conseguem falar? Os olhos de Sofia se iluminaram. Posso? Se seus pais concordarem, gostaríamos de filmar você contando sua história, para mostrar para outros médicos e outras famílias. Sofia olhou para Marcelo e Adriana. Posso ajudar crianças como eu era? Claro que pode, filha, Adriana respondeu, os olhos cheios de orgulho. Mas tem uma condição, Sofia disse, surpreendendo a todos novamente. Vovó Esperança tem que estar comigo, ela que me ensinou a falar. Naquela tarde, quando Esperança chegou para sua visita habitual, encontrou a mansão em polvorosa. Câmeras, equipamentos médicos e uma equipe inteira esperando por ela. Minha nossa, Esperança murmurou. Que movimento é esse? Vovó, Sofia gritou, correndo para abraçá-la. Vamos ajudar crianças. Vamos ensinar elas a falar como você me ensinou. Esperança olhou ao redor,
claramente desconfortável com toda aquela atenção. Sofia, querida, eu não sei se sou a pessoa certa para isso. É sim, Sofia insistiu. Você fez com Sofia é um milagre médico. Precisamos documentar seus métodos. Métodos? Esperança riu nervosamente. Doutor, eu não tenho métodos. Eu só amei ela. E é exatamente isso que queremos documentar, Beatriz explicou. O amor como terapia. A gravação que aconteceu nas horas seguintes se tornaria viral, muito além dos círculos médicos. Sofia, sentada ao lado de Esperança, contou sua história com uma eloquência que impressionava qualquer adulto. Meu nome é Sofia e eu não falava. Ela começou, olhando diretamente para a câmera. Não porque não podia, mas porque não tinha encontrado minha vovó do coração ainda. Esperança segurou a mão de Sofia, encorajando-a a continuar. Meus pais tentaram de tudo. Médicos, remédios, brinquedos caros. Mas o que eu precisava era de alguém que entendesse que eu estava bem. Só estava esperando. A câmera capturou o momento exato em que Sofia se virou para Esperança e disse: Vovó Esperança me ensinou que amor não compra. Amor se dá. E quando alguém te ama de verdade, as palavras saem sozinhas. As lágrimas nos olhos de Esperança eram visíveis para todos. E agora, Sofia continuou, sua voz ganhando força, quero ajudar outras crianças que estão esperando encontrar suas pessoas especiais também. Quando a gravação terminou, Dr. Tavares estava visivelmente emocionado. Esse material vai revolucionar o tratamento de distúrbios de comunicação infantil. Não, Sofia corrigiu firmemente. Esse material vai mostrar que às vezes as crianças não têm distúrbios. Elas só estão esperando ser amadas do jeito certo. A sabedoria da frase deixou todos em silêncio. Naquela noite, Marcelo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de famílias. Ele ligou para seu contador e advogado. Quero criar uma fundação, ele anunciou. A Fundação Esperança e Sofia, para crianças com dificuldades de comunicação e para famílias carentes. Adriana o abraçou sabendo que era a decisão certa. E quero que Esperança seja a diretora educacional, Marcelo continuou. Não como funcionária, mas como sócia. Quando contaram a decisão para Sofia, ela pulou de alegria. Agora, vovó Esperança vai poder ajudar muitas crianças, ela exclamou. E elas vão aprender que amor é a melhor medicina. Uma semana depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Um programa de televisão nacional queria entrevistar Sofia sobre sua história. A menina que 2 meses antes não falava uma palavra, estava prestes a falar para o país inteiro. Você tem certeza que quer fazer isso? Adriana perguntou. Tenho, Sofia respondeu com determinação. Se uma criança que me vê na TV aprender que é normal ser diferente, já valeu. No dia da entrevista, Sofia usou um vestido simples que Esperança havia escolhido para ela. Nada de luxo, nada de ostentação. Apenas uma menina de 5 anos com uma mensagem poderosa. Sofia, a apresentadora, perguntou gentilmente: qual é o conselho que você daria para crianças que não conseguem falar? Sofia olhou diretamente para a câmera e disse algo que se tornaria viral em minutos. Não tenha pressa. Suas palavras vão chegar quando você encontrar quem merece escutar elas. E para os papais e mamães, às vezes seu filho não precisa de médico. Precisa de alguém que ame ele exatamente como ele é. A frase foi compartilhada milhões de vezes nas redes sociais em menos de 24 horas. Mas o momento mais emocionante da entrevista aconteceu quando Sofia pediu para mandar um recado especial. Vovó Esperança, obrigada por me ensinar que eu sempre fui perfeita. Agora vamos ensinar isso para o mundo inteiro. Esperança, assistindo de casa, chorou como nunca havia chorado. De alegria, de orgulho, de gratidão por ter encontrado sua própria razão de existir. A transformação estava completa. A menina que não falava havia se tornado a voz de uma revolução de amor e compreensão. E tudo havia começado com uma idosa humilde que viu perfeição onde outros viam problema. 6 meses haviam se passado desde a entrevista de Sofia na televisão nacional, e o impacto havia sido muito além do que qualquer um poderia imaginar. A Fundação Esperança e Sofia havia se tornado um fenômeno mundial, recebendo doações de mais de 50 países e ajudando milhares de crianças com dificuldades de comunicação.
Mas a verdadeira transformação não estava nos números impressionantes ou na fama internacional. Estava na mudança profunda que havia acontecido na vida de cada pessoa envolvida nesta história extraordinária. Sofia, agora com 6 anos completos, havia se tornado uma pequena embaixadora da comunicação amorosa. Ela visitava hospitais, escolas e centros de terapia, não como uma especialista, mas como uma criança que compreendia outras crianças de uma forma única. Oi, ela disse suavemente para Gabriela, uma menina de 4 anos que não falava há 2 anos, durante uma das visitas ao Hospital Infantil São Lucas. Eu também não falava. Você quer ser minha amiga? Gabriela olhou para Sofia com curiosidade e, pela primeira vez em meses, acenou que sim com a cabeça. Sabe por que eu não falava? Sofia continuou, sentando-se ao lado de Gabriela. Porque eu estava esperando encontrar pessoas especiais para conversar. Você também está esperando? Gabriela acenou novamente, desta vez com mais entusiasmo. Então vamos esperar juntas. E enquanto isso podemos desenhar, brincar, e quando você estiver pronta, você me conta seus segredos. Dr. Tavares, que observava a interação de longe, ficou impressionado mais uma vez. É incrível, ele murmurou para Beatriz. Sofia consegue em 5 minutos o que levamos meses para alcançar. Porque ela não vê problema, Beatriz respondeu. Ela vê potencial. Esperança, que agora dividia seu tempo entre a mansão dos Mendonça e o centro de terapias da Fundação, havia se tornado oficialmente a diretora pedagógica mais querida do Brasil. Seu método, que ela insistia em chamar de amor aplicado, estava sendo estudado em universidades do mundo inteiro. Dona Esperança? Perguntou a jornalista internacional que estava fazendo uma matéria sobre a Fundação. Qual é o segredo do seu sucesso com as crianças? Esperança sorriu, segurando a mão de Sofia que estava ao seu lado. Não há segredo. Eu só escuto o que elas não conseguem falar e amo o que elas conseguem ser. A resposta foi traduzida para 15 idiomas e se tornou a frase mais citada em congressos de pediatria e psicologia infantil do ano. Mas o momento mais emocionante estava por vir. Marcelo e Adriana haviam preparado uma surpresa que mudaria não apenas suas vidas, mas a vida de toda a comunidade onde Esperança morava. Sofia, Marcelo disse uma manhã durante o café. Você gostaria de ver uma surpresa que preparamos para a vovó Esperança? Que surpresa? Sofia perguntou, animada. Você vai descobrir hoje à tarde. Adriana respondeu, mal conseguindo conter a emoção. Quando chegaram ao bairro de Esperança, Sofia ficou confusa. Em vez da casa pequena e simples onde sempre visitavam a vovó, havia um prédio lindo, colorido, com jardins e um playground que parecia saído de um sonho. Onde está a casa da vovó? Sofia perguntou. Está aqui, Marcelo respondeu, apontando para uma placa na entrada do prédio. Centro Educacional Esperança, onde toda criança encontra sua voz. Esperança estava esperando na entrada, vestindo um jaleco especial com seu nome bordado. Diretora Esperança. Quando viu Sofia, não conseguiu segurar as lágrimas. Minha princesa, ela disse abrindo os braços. Bem-vinda ao nosso novo lar. Sofia correu para abraçar Esperança e depois olhou ao redor, maravilhada. Isso é tudo nosso? É de todas as crianças que precisam de amor, Esperança respondeu. E você, minha netinha, é a diretora honorária. O que Sofia viu dentro do centro a deixou sem palavras pela primeira vez em meses. Havia salas de aula coloridas, biblioteca cheia de livros infantis, sala de artes, playground interno e o mais especial, uma sala chamada Sala Sofia, dedicada especificamente a crianças com dificuldades de comunicação. Vovó, Sofia sussurrou emocionada, é o lugar mais lindo do mundo. E é só o começo, Marcelo disse, se aproximando. Vamos construir outros 10 centros iguais a este nos próximos 2 anos. Naquele dia, aconteceu a inauguração oficial do centro, e compareceram não apenas as famílias da comunidade, mas autoridades, médicos, jornalistas do mundo inteiro, e centenas de crianças que haviam sido ajudadas pela fundação. Sofia foi convidada para fazer o discurso de abertura. Aos 6 anos, ela subiria ao palco para falar para mais de 1000 pessoas. Não tenho medo?
Adriana perguntou, arrumando o cabelo da filha. Por que teria medo de falar sobre amor? Sofia respondeu com naturalidade. Quando Sofia subiu ao palco, o silêncio foi absoluto. Uma menina pequena, segurando o mesmo passarinho de papel que Esperança havia dado a ela um ano antes, prestes a falar para uma multidão. Oi, pessoal, ela começou, sua voz clara chegando a cada canto do auditório. Meu nome é Sofia, e há um ano eu não falava nenhuma palavra. Murmúrios de emoção ecoaram pela plateia. Meus pais achavam que eu tinha um problema. Os médicos achavam que eu tinha uma condição delicada. Mas a verdade é que eu só estava esperando encontrar minha vovó Esperança. Sofia apontou para Esperança, que estava na primeira fileira chorando de orgulho. Vovó Esperança me ensinou que não existe criança quebrada. Existe criança que ainda não encontrou quem a compreenda de verdade. Os aplausos começaram, mas Sofia fez um gesto para continuar. Hoje, este centro vai ajudar muitas crianças como eu. Mas quero que todos vocês saibam uma coisa importante. Vocês não precisam de prédios bonitos ou dinheiro para ajudar uma criança. Vocês só precisam de uma coisa. Ela fez uma pausa dramática. Amor de verdade. Amor que escuta sem julgar. Amor que espera sem pressa. Amor que vê perfeição onde outros veem diferença. A plateia estava completamente hipnotizada. Eu quero dedicar este centro a todas as crianças que estão esperando alguém acreditar nelas. Sofia continuou, sua voz ganhando força. E quero dizer uma coisa para os papais e mamães que estão aqui. Seu filho não precisa ser consertado. Seu filho precisa ser amado. A emoção tomou conta de todo o auditório. Pais choravam, médicos se emocionavam, e Esperança não parava de repetir baixinho. Minha menina especial. Este centro vai se chamar Esperança porque foi isso que vovó Esperança me deu. Sofia finalizou. Esperança de que eu podia ser exatamente quem eu era. E isso seria perfeito. Os aplausos duraram mais de 5 minutos. Pessoas de pé, lágrimas, emoção pura tomando conta de todos. Quando Sofia desceu do palco, Esperança a abraçou como se nunca mais fosse soltá-la. Minha netinha do coração, ela sussurrou. Você se tornou a professora da vovó. E você sempre vai ser minha primeira e melhor professora, Sofia respondeu. Dr. Tavares se aproximou, visivelmente emocionado. Sofia, você sabe que vai ajudar milhares de crianças com este centro? Não é o centro que vai ajudar, Sofia corrigiu com sabedoria. São as pessoas que trabalham aqui com amor. O prédio é só onde o amor acontece. Beatriz, que havia documentado toda a jornada de Sofia, fechou seu último relatório com uma conclusão que mudaria protocolos médicos mundo afora. O caso Sofia Mendonça prova que nem toda dificuldade de comunicação infantil é patológica. Algumas vezes, é apenas uma criança esperando pelo ambiente emocional adequado para florescer. 5 anos depois, Sofia, agora com 11 anos, havia se tornado uma palestrante internacional, falando em conferências médicas e educacionais sobre comunicação empática infantil. Mas ela nunca perdeu a simplicidade e o amor que Esperança havia lhe ensinado. Vovó, ela perguntou uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim do centro que agora era o maior projeto social do país. Você sabia que eu ia falar quando me viu pela primeira vez? Esperança parou de andar e olhou para Sofia, que agora já estava quase da sua altura. Sabia, minha filha. Não sabia quando, mas sabia que você tinha um universo inteiro guardado dentro do peito, esperando a hora certa para sair. Como sabia? Porque eu reconheci em você o que eu mesma era quando criança. Alguém cheia de amor, esperando por alguém que soubesse receber esse amor. Sofia abraçou Esperança, e nesse abraço estava todo o amor que havia transformado 2 vidas, 2 famílias, 2 comunidades e milhares de crianças ao redor do mundo. A menina que não falava havia encontrado não apenas sua voz, mas havia ensinado ao mundo que às vezes o maior ato de cura é simplesmente amar alguém exatamente como ela é. E Esperança, a catadora humilde que vivia coletando materiais nas ruas, havia descoberto que o material mais valioso que ela poderia coletar eram corações precisando de amor. Juntas, elas provaram que milagres não precisam de explicação científica. Precisam apenas de 2 pessoas dispostas a se conectar com verdade e amor incondicional.
A história de Sofia e Esperança se tornou lenda, mas a lição permanece viva em cada criança que encontra alguém disposto a escutar não apenas suas palavras, mas seus silêncios também.